tenho muitas coisas para conversar com vocês sobre Beowulf. E ainda que eu vá tentar fazer isso de maneira concisa, eu ainda te convido a sentar no sofá porque lá vem história. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos e hoje nós finalmente vamos conversar sobre Beowulf, o texto mais importante da língua inglesa. Vamos começar por aí. Por que tão importante? Porque Beowulf é o primeiro texto de língua inglesa que nós temos registrado. O idioma inglês se originou do anglo-saxão, o que nós popularmente conhecemos como inglês arcaico, the Olden English. Então Beowulf se apresenta como um marco histórico, o primeiro registro que temos de como é o inglês que conhecemos hoje naquela época. E o que é Beowulf? Beowulf é um poema épico que retrata a trajetória, a jornada do herói conhecido também como Beowulf nas terras que hoje em dia fica a Dinamarca, enfrentando perigos e inimigos pelo bem da humanidade. Com essa premissa a gente até consegue pensar num rei Arthur da vida, um Tristão de Tristão e Isolda, que tem inclusive uma resenha bem legal aqui no canal para vocês. Mas esse texto aqui vem de antes e consequentemente traz uma série de características que o diferencia dessas novelas de cavalaria. Não há certeza sobre a data do seu surgimento e há uma série de teorias, de discussões a respeito da sua origem, mas a verdade é que nem o maior estudioso da área tem certeza sobre nada. Porém, todavia, entretanto, através das características do poema, a gente pode ter uma leve ideia de que ele foi escrito mais ou menos lá para o ano 1000. E é precisamente sobre essas características que eu gostaria de conversar com vocês. Uma das características que nos pega muito de surpresa no momento da leitura da obra é a quantidade de elementos cristãos durante o poema. E isso surpreende porque esse texto tem um caráter de adivinha a era viking. Como vocês sabem, os vikings eram um povo pagão, politeísta. Então não faz o menor sentido no universo eles clamando por um só Deus. Ainda mais por esse Deus idolatrado pelo cristianismo desde antes da Idade Média, ali para pré-Idade Média. Então o que a gente pode concluir com tudo isso? Que o poema se originou de maneira oral, ou seja, ele foi contado e recontado por uma série de pessoas até que alguém fosse lá e o escrevesse. Então é muito possível sim que a religião retratada na obra tinha traços de paganismo. Mas na medida em que esse poema foi contado e recontado, os ingleses começaram a alterar esses elementos religiosos para o cristianismo. Por isso nessa história a gente encontra tanta pregação monoteísta, mas ainda assim rituais e atitudes pagãs. Que é um exemplo disso? A própria personalidade do Beowulf. Ele vai para essas terras porque existe um orc chamado Grendel que tá atacando o terror. Então Beowulf, com esse porte de herói corajoso e destemido, vai lá e o enfrenta. E é nessa primeira característica que nós reconhecemos uma cultura viking. Estou falando sobre a teoria da coragem, aquela que diz que nenhum guerreiro deve temer a morte, que inclusive morrer em batalha é quase que a única maneira de atingir Valhalla, que quem assiste Viking sabe do que eu tô falando. Claro que em momento nenhum ele vai falar sobre um céu pagão, mas o guerreiro segue essa teoria e nós percebemos isso porque em nenhum momento ele tem medo de morrer, pelo contrário, ele se doa de corpo e alma, tendo certeza que ele pode morrer e ele não se importa. E é assim que nós vamos percebendo que o poema tem uma forte origem nórdica, mas ainda assim sofreu fortes influências do povo inglês, ainda mais ao que diz respeito à religião, ao cristianismo. Houve sim um momento em que os vikings foram cristianizados, mas não entra em questão nesse período da história. Então é importante se atentar a essa visão para compreender ainda melhor a mensagem do poema. Além de nos trazer uma jornada do herói, ele nos mostra como eles viviam e pensavam naquela época, até mesmo antes da Idade Média. Em suma, Beowulf é um poema muito rico, um poema que abre muitas possibilidades e reflexões. A tradução mais famosa é a do Tolkien, que foi um linguista e pesquisador na área, mas a obra não tem um autor definido e segue o exemplo de muitos outros textos escritos mais ou menos nessa época, como é o caso de Tristão e Isolda.
não se sabe quem escreveu e por conta disso a obra só recebe o nome principal, Beowulf, que é o nome do herói. Então esse livro é um marco histórico, é um marco cultural. Aqui nós vamos ter registros até do que se tornariam os grandes reis vikings, que seguiam com seus exércitos para explorar terras lá por volta da Inglaterra, países vizinhos. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo falando para vocês um pouquinho sobre o que eu sei dos vikings, mas já adianto que eles não eram os povos bárbaros, sanguinários, que a cultura pop pintou. Pelo contrário, eles eram absolutamente civilizados. Para vocês terem uma noção, a palavra law, que é lei em inglês, teve origem nórdica. Foram eles que trouxeram ao idioma inglês a palavra lei, porque antes eles sequer tinham conhecimento. Enfim, Beowulf é um texto que pede mais atenção na leitura, que pede um pouquinho mais de interpretação, mas que ainda assim vale muito a pena. Sobretudo por essa carga cultural e histórica. E se vocês tiverem algum tipo de dúvida, pode me berrar nos comentários, que vocês sabem, né? Eu sempre ajudo no que eu posso. Tanto que se você ficou interessado, se você quer ler e depois rever essa resenha para encontrar algumas características, vou deixar o link de compra aí embaixo no box de informações. Lembrando que comprando pelo meu link você ajuda muito o canal a crescer sem gastar mais nada por isso. Eu queria muito agradecer pela sua presença. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aí embaixo o seu gostei e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Pessoal, não se esquece também de participar do sorteio, vou linkar tudo aí bonitinho. E é isso. Muito obrigada pela presença, pelo carinho. Uma ótima leitura para todos vocês e os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!